Como tirar o sonho de aprender inglês em 2025 do papel. Hello everybody, how are you doing? That's Allison here. Eu voltei depois de umas férias prolongadas, é verdade, tive alguns problemas aí no finalzinho de dezembro, tive que tirar um dente, tive umas complicações, fiquei uma semana e meia de molho, é verdade. Tá tudo bem, não foi nada extraordinariamente complicado, mas precisei ficar de repouso sem falar muito, o que é meio complicado para mim, mas tive que fazer esse esforço aí por questões de saúde, para eu não morrer de hemorragia, que eu tive uma que foi bastante complicado. Mas agora estamos de volta, voltaremos aqui o canal, as atividades normais, de 2 a 3 vídeos por semana, começando esta semana com 2 vídeos. Hoje falaremos sobre esse tema extraordinário. Eu quero te ajudar aqui nesse vídeo. Nesse vídeo você vai sair daqui entendendo como que você vai fazer para sair de 2025, chegar lá no final de 2025 com tudo isso daí bem organizadinho, para que você chegue no final de 2025 satisfeito com a sua caminhada no inglês. E é o seguinte, fica comigo até o final do vídeo que eu tenho um presentaço para você hoje. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender de ficar comigo aí e receber esse presente lá no final. Presente de Natal, presente de fim de ano, presente do ano inteiro, tudo junto, embalado, empacotado para você. Então fica comigo. E amanhã, muito provavelmente, a gente vai ter um videozinho de aula. Então a gente vai botar a mão na massa em aprender inglês juntos aqui no canal, como a gente sempre faz, com filmes, com séries, com músicas, e eu quero que você me ajude um pouco mais aqui no canal, no sentido de dar mais sugestões. Eu quero que você me ajude mais, me dizendo aí os tipos de filme, quem sabe nomes de filme que você gosta, nomes de série que você curte assistir, músicas que você gosta, para que esse ano aqui o canal seja pautado em vocês e vocês deem a direção para as coisas aqui, para o que a gente vai estudar, como que a gente vai estudar, que tipo de conteúdo a gente vai usar nos nossos estudos. Então, me ajudem comentando aí essas coisas do seu gosto para que a gente use isso aí como alvo no nosso aprendizado de inglês, beleza? E ainda pedindo mais um pouquinho da sua ajuda, já deixa o like aí nesse vídeo. Prometo para você que vai ser um vídeo direto com soluções. Claro, primeiro a gente vai desenhar o problema para depois entender como é que vai ser a solução, mas tenho certeza que esse vídeo aqui vai te ajudar a criar todo esse seu cronograma de estudos para que você chegue no final de 2025 satisfeito, satisfeita. E aí, se você não gostar do vídeo lá no final, que eu acho difícil, aí você tira o seu like, combinado? Vamos lá então, without further ado, sem mais delongas, let's get started. Vamos falar sobre esse assunto aí de como é que a gente vai fazer para aprender inglês em 2025. Para a gente ficar na mesma página, para que a gente esteja aqui em termos do que de que tipo de solução é a melhor para este problema, vamos primeiro entender como é que funciona de maneira simplificada, mas de maneira direta, o aprendizado de inglês. O aprendizado de inglês você pode pensar em uma tríade. Você pode pensar em 3 pontos. Ponto número 1, adquirir muito vocabulário, mas adquirir vocabulário de maneira organizada, não palavras soltas. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Segundo ponto, você precisa melhorar muito o seu entendimento, e quando eu digo entendimento, eu falo de leitura também, mas eu falo com muito mais foco no entendimento auditivo, as coisas que você escuta e que você consegue entender. Melhorar vocabulário, melhorar entendimento, você vê que essas coisas estão mais ou menos conectadas, né? E elas realmente estão. E para a gente estudar, a gente consegue meio que colocar tudo num grande balaio e adquirir esse ponto 1 e 2 quase que simultaneamente. E o ponto 3, olha só, o ponto 3 é o que todo mundo quer melhorar, é o que todo mundo sempre quer focar, mas é o que na verdade precisa estar sempre no último item da lista, porque não tem como ele ser o primeiro, não tem como, que é melhorar a sua fala. A sua fala é uma habilidade psicomotora, então ela depende do que tem aqui, para daí você colocar para fora. Então depende do que está aqui no seu psique, no seu cérebro, para que aí você use de habilidades motoras, você use dos músculos da sua boca e da sua língua,
para colocar para fora. Então ele é um último ponto. Primeiro a gente precisa encher este balde chamado cérebro de informação, para daí você começar a usar a água deste balde para regar plantas e fazer o que você quiser com essa água. Se você então pensar nesta tríade, fica muito fácil entender como é que a gente resolve esse problema. Adquirir vocabulário, melhorar entendimento e colocar as coisas que a gente aprende para fora através da fala. Pense nessa tríade, essa tríade vai guiar você, precisa guiar você. Muito bem, vamos explorar só um pouquinho de cada um desses pontos para daí a gente vir com a solução. Adquirir vocabulário, né, o primeiro ponto da nossa tríade, mas adquirir de maneira organizada. O que isso significa, Ellison? Isso significa que você não vai aprender listinhas de palavras. Talvez você escute por aí, talvez na escolinha de inglês role esse tipo de coisa. Eu sei que rola, eu conheço algumas metodologias e eu sei que elas funcionam mais ou menos dessa maneira. Eu acho muito contraproducente, mas no fim das contas é uma forma muito usada, é uma forma que muitas pessoas ainda pregam como se fosse algo bom. O que a gente deveria fazer então para a gente aprender este vocabulário de maneira organizada, Ellison? Você vai aprender esse vocabulário dentro de contextos, mais especificamente dentro de pequenos textos, dentro de pequenas cenas de filme, dentro de pequenas cenas de série, dentro de trechos de música. Tudo isso é válido desde que esse vocabulário que você está aprendendo, desde que você ganhe vocabulário de forma massiva, mas que você ganhe esse vocabulário dentro de contextos. Ellison, por que é melhor ganhar vocabulário dentro de contextos do que ganhar vocabulário de forma aleatória em listas de palavras, em listas de verbo? Veja, quando a gente aprende um vocabulário solto, uma lista de verbos, por exemplo, é muito difícil para o nosso cérebro dar significado para aquilo ali, porque é simplesmente uma informação solta, uma informação dispersa. Mas, se por exemplo eu te apresento um nome de um personagem, o Charlie, por exemplo, talvez amanhã você se esqueça do nome Charlie, ou qual é a profissão do Charlie, ou o que o Charlie faz de manhã, por exemplo. Agora, se eu te contar uma pequena historinha de tudo que o Charlie faz de manhã, envolvendo também a profissão dele, o Charlie acorda às 7, ele adora olhar para o céu, o Charlie, ele é professor, então toda manhã ele estuda um pouquinho do que ele vai contar nas aulas para os alunos dele. Então você cria um contexto para aquilo ali, você deixa toda essa informação muito mais forte, com mais conexões neurais, o seu cérebro vai criando conexões afetivas também, você consegue visualizar o Charlie. Então tudo isso deixa esta memorização muito mais forte. Então por isso que a gente precisa aprender vocabulários novos, palavras novas, mas essas palavras precisam estar organizadas em um contexto, em uma história, para que você tenha mais significado naquilo ali. Muito bem, adquirir vocabulário, mas de maneira organizada. Segundo passo, melhorar o seu entendimento. Por que melhorar o seu entendimento é tão importante e ele está no segundo item da lista? Melhorar o seu entendimento no inglês, principalmente melhorar o seu entendimento auditivo, as coisas que você ouve e que você consegue entender, que você é capaz de entender, é uma das coisas mais importantes que você tem para fazer no inglês. Afiar o seu ouvido no inglês é uma das coisas que leva bastante tempo, obviamente, mas ela é a mais importante. Você concorda comigo que você não tem como responder uma pergunta que você não entende? Então, se a pessoa te faz uma pergunta e você não entende, se você tem certo vocabulário para responder, digamos assim, mas você não entendeu a pergunta, você é incapaz de respondê-la. Então, melhorar muito o seu entendimento é sim uma das coisas mais importantes no inglês, até porque melhorar o seu entendimento está conectado com adquirir mais vocabulário, você entende o vocabulário e aí com este vocabulário você começa a melhorar mais o seu entendimento, então eles estão mais ou menos aí conectados, há uma correlação muito grande este ponto 1 e ponto 2 e também há uma correlação bastante grande com o ponto 3, que é a fala, porque quando você
adquire muito vocabulário e você pratica muito esse vocabulário de forma auditiva, você vai não só enchendo o seu baldinho com informações, o seu cérebro com informações, mas você vai deixando também essas informações mais fortes. E você precisa saber, você precisa pelo menos pensar neste ponto, que para você falar alguma coisa, primeiro você precisa conhecer dessa coisa, primeiro você precisa aprender para depois você falar. Então, há uma correlação com a ganhar vocabulário, melhorar o entendimento e aí depois você começar a colocar esse vocabulário para fora. Não é um gráfico onde as duas curvas andam juntas. Quanto mais palavras você aprende, mais você consegue falar. Não é assim. Se a gente tivesse que colocar dentro de proporção, eu diria que a cada 10 palavras você consegue falar uma. Então, há uma correlação, sim, mas é uma correlação mais baixa. Por quê? Porque a fala também envolve outras habilidades, a gente já vai falar dela. Mas é muito importante você focar muito do seu tempo, da sua energia em melhorar o seu entendimento, porque isso também vai fazer você conseguir colocar mais palavras para fora. Falar mais inglês. E agora, por fim, então, falando do nosso terceiro ponto da nossa tríade, que é a fala. A fala, ela é uma habilidade psicomotora, ou seja, vai depender da informação que você tem aqui dentro, mas não só isso, vai depender da sua capacidade de movimentar a sua boca e a sua língua de colocar essa informação para fora, organizar esta informação aqui dentro e depois colocar essa informação para fora. Então, os dois primeiros pontos da nossa tríade, que é adquirir vocabulário e melhorar o entendimento, eles vão ter um efeito muito grande sobre a sua fala. Mas a fala, como ela também é uma habilidade motora e não só aqui do nosso cérebro, não só psíquica, é necessário que você faça esse tipo de exercício de prática motora da fala, coloque as palavras para fora para que você melhore ela. Fazendo só um parêntese aqui, muita gente entra no grupo do entendo, mas não falo. Só que aí, no entendo, mas não falo, a gente vai ter dois tipos de entendo, mas não falo. O entendo, mas não falo verdadeiro e o entendo, mas não falo fake. Fake news! Vai ter o fake também. O fake é o quê? O fake é aquele que diz que entende tudo, mas não consegue falar. Só que aí, se você colocar ele para assistir uma notícia na TV americana, talvez no rádio, né, em inglês, ele vai ficar extremamente perdido, não vai entender patavinas do que está sendo falado ali, das mensagens que estão sendo transmitidas. Por quê? Porque ele acha que entende muito, porque ele ouve algumas pessoas, amigos, amigas dele, que falam inglês, e essas pessoas falam com vocabulário mais tranquilo, falam de uma maneira mais devagar, e aí ele consegue entender essas pessoas. Mas o inglês da vida real, de verdade, né, num jornal, num rádio, ele não consegue entender. Há uma grande diferença de você ouvir um brasileiro, por exemplo, falando inglês e de um americano falando inglês, principalmente num jornal ou num rádio. Agora, se você é o entendo, mas não falo verdadeiro, que você é a pessoa que bota um rádio, bota uma notícia em inglês ali num jornal americano e você consegue entender cerca de 70%, 80% do que está sendo falado ali, aí você é o entendo, mas não falo verdadeiro. Existem esses casos também. Este caso, ele só precisa de um tapinha aqui no ponto 3 da nossa tríade, que é um pouquinho de prática motora, para ele conseguir colocar toda essa informação que ele já entende, ele já tem, para fora. Ele precisa mover os músculos, né? Por que mover os músculos? Por que praticar essa atividade motora é importante? Porque é difícil de você falar algumas coisas no inglês, algumas palavras, montar algumas frases no inglês de fato, talvez pela sonoridade, pela conexão que há entre as palavras dentro de uma frase, a própria sintaxe, pode dar para falar das duas maneiras, da língua, né? A maneira com que a gente organiza as palavras dentro de uma frase. Tudo isso é importante que você pratique de maneira ativa, que você movimente a sua boca para que você consiga melhorar. Se você fala, por exemplo, a palavra mundo em inglês, muitas pessoas têm uma dificuldade grande de falar a palavra mundo, porque você vai ter o R forte,
porta, porteira, portão, etc. E você vai ter o L forte. Aquele L que uma vez uma pessoa me disse que você fala a palavra aula, mas não fala o último A. Então você fala aula. Esse é o L forte, o dark L do inglês. Na palavra mundo, você vai ter os dois juntos. Você vai sair do R pro L, você vai falar world. World, world, world. É difícil. Se você não praticar esses movimentos e fazer a sua boca se acostumar com esses movimentos, vai ser muito difícil colocar para fora. Então você precisa movimentar a sua boca para fazer esses movimentos muitas e muitas vezes para que os músculos comecem a se acostumar. Como a gente vai para academia e os músculos se acostumam e depois de um tempo dói menos fazendo os exercícios, você começa a se acostumar com os exercícios e começa a doer menos comparado com as primeiras vezes, né? Isso acontece. Falando inglês é a mesma coisa. Você precisa fazer muitos movimentos de falar as palavras em inglês para que a sua boca, os músculos se acostumem com esses movimentos. Muito bem, fizemos um diagnóstico completo de tudo que você precisa para aprender inglês. Tendo isso em mente, agora a gente vai desenhar uma solução para esse problema. Muito bem, a solução para este problema vai ser muito simples e vai ser muito direta aqui nesse vídeo. Eu falei que eu ia te dar um presente e agora é a hora de você aproveitar, de você usufruir deste presente. Para que você solucione esses 3 problemas de maneira eficiente, você precisa utilizar de técnicas que são igualmente eficientes. Você precisa manejar o seu tempo, criar um cronograma para que você consiga encaixar tudo o que você precisa fazer para sanar essas 3 dificuldades aqui e você consiga fazer isso de maneira compacta. Por que de maneira compacta? Para você resolver esses 3 problemas de maneira eficiente, você precisa usar técnicas de estudo que são igualmente eficientes. Técnicas que vão otimizar o seu tempo, vão compactar o estudo e vão te dar também um cronograma interessante para que você consiga mensurar esse progresso, para que você consiga ver grande desenvolvimento em um período de tempo menor. Quando eu falo período de tempo menor, eu não quero dizer que você vai ficar fluente em inglês em 3 meses ou em 6 meses. Eu não quero nem dizer que você vai ficar fluente em 1 ano, apesar de ser possível você conseguir ter um ótimo level em 6 meses, em 1 ano, logicamente dependendo do quanto de esforço, ou seja, quantas horas e quantos dias por semana você vai estudar. Concorda comigo que se você estudar 30 minutos por dia, vai ser menos eficiente do que você estudar 1 hora por dia. Você estuda 1 hora, você tem mais tempo, você estuda meia hora, você tem menos tempo, logo meia hora é menos eficiente. Se você usar, por exemplo, 1 hora com técnicas ruins e meia hora com técnicas boas, quem sabe nessa meia hora você compacte esse estudo e você estude de maneira mais eficiente comparado com 1 hora de técnicas ruins. Isso também é possível. Então nós precisamos deixar esse estudo mais eficiente para que a gente consiga compactar muita coisa em pouco espaço de tempo. Então é possível sim, em 2026, você ficar com ótimo, você sair, chegar lá no finalzinho de 2025, não 2026, acho que eu falei 26, né? Você chegar lá no finzinho com um level de inglês espetacularmente bom, que você realmente se sinta orgulhoso e que você consiga já ter bastante conversas e você consiga usar do inglês em muitas áreas da sua vida. Seria meio raso, até meio bobo da minha parte, tentar compactar a solução para esses 3 problemas que a gente passou praticamente o vídeo inteiro diagnosticando neste vídeo curto, então eu quero fazer algo muito melhor. Ao invés de te dar um passo a passo ou uma listinha de coisas para fazer que talvez você nem aplique, eu quero te dar um presente que você possa aplicar na prática. Eu quero que você possa, de fato, colocar a mão na massa desde o dia 1 e que você possa usar desse presente para aprender inglês com eficiência. Agora você, pessoa paciente que ficou comigo até agora neste vídeo, chegou a hora de você receber o seu presente. O meu presente para você iniciar esse 2025 com o pé direito e conseguir tirar esse sonho de aprender inglês do papel
são 3 meses gratuitos lá na plataforma de imersão Inglês 360. A nossa plataforma de imersão Inglês 360, ela resolve todos esses problemas de maneira muito eficiente, te dando não só todo este caminho, todas essas técnicas, mas também o material, e lá dentro você encontra uma infinidade de materiais, materiais com filmes, materiais com séries, materiais com músicas, materiais com histórias. Não tem nem como eu ficar falando para você tudo que você encontra lá dentro, porque senão o vídeo ia ficar com 1 hora. Essa vai ser uma chance, uma oportunidade provavelmente única, não tenho ideia de fazer isso novamente, mas eu decidi fazer isso por conta de algumas coisas que aconteceram aí na vida. Gostaria de dar este presente para vocês, 3 meses gratuitos para você aprender inglês na plataforma de imersão Inglês 360, a melhor plataforma de imersão. Você nunca viu nada igual na sua vida quando se trata de aprender inglês. Tenho certeza que você vai entrar lá dentro, você vai gostar demais da metodologia, de como a plataforma funciona, das técnicas, e que isso vai te ajudar com certeza no seu sonho de aprender inglês esse ano. Ellison, o que eu preciso fazer para ganhar esses 3 meses grátis? Muito simples, aqui embaixo na descrição eu vou colocar o link promocional, você clica ali, se cadastra, você vai receber um e-mail, você faz a senha e aí você já pode entrar através do link do e-mail lá dentro da plataforma de imersão. Bom, é isso por hoje, meus queridos e minhas queridas, terminamos esse vídeo por aqui. Eu quero desejar para você um feliz 2025, quero que esse ano seja muito próspero, quero que você aprenda esse ano, por isso eu tô te dando este presente, 3 meses gratuitos conosco lá na plataforma de imersão, e eu quero poder te ajudar a realizar esse sonho, te ajudar nessa caminhada. Espero que você tenha gostado desse presente, a gente se vê amanhã para uma aula aqui no canal e peace out!